Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de Jeremias, capítulo 41. O assassinato de Gedalias. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado, e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá e foi ao encontro deles chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: "Venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã." Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que os acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer-lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Ele os alcançaram no grande açude perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispá escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinham resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio que Ismael havia capturado em Mispá depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerute-Quimã, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. Capítulo 42. Advertência para permanecer em Judá. Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram: "Ore por nós ao Senhor seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir." "Está bem", disse Jeremias. "Orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder, não esconderei nada de vocês." Então disseram a Jeremias: "Que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos a tudo que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica, pois se obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós." 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias:
Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, os outros comandantes de todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: Vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nesta cidade, eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês, eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, e se disserem não ficaremos nesta terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos, então ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objetos de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá, o Senhor lhes diz: não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus falar e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistem em ir. Capítulo 43. Jeremias é levado para o Egito. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor seu Deus, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo, o Senhor nosso Deus não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele deseja que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia uma multidão de homens, mulheres e crianças, as filhas do rei e todos que Nebuzaradã, o capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito até a cidade de Táfnis. Quando chegaram a Táfnis, o Senhor deu outra ordem a Jeremias: pegue algumas pedras grandes e diante do povo de Judá enterre-as debaixo das pedras do pavimento na entrada do palácio do faraó, aqui em Táfnis. Então diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. E quando ele vier, destruirá a terra do Egito, trará morte aos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra.
Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas no templo do sol no Egito e queimará os templos dos deuses egípcios. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau!